Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, shiur número 22. A gente está agora, Bezat Hashem, começando o Siman Kuf Samech Tet 169, que é um Siman curto, mas vai falar sobre as leis do Shamash. Quer dizer, a gente vai ver depois que é Lav Davka Shamash, mas a pessoa que está servindo a comida. Então, quais são as leis? E aí, quer dizer, o próprio Saif Aleph, o primeiro alahá do Siman que a gente está começando agora, a gente está no livro na página 49, ela já serve um pouco como introdução para esse assunto. Então, está escrito no alahá o seguinte: quando a pessoa vai comer uma comida, que é uma comida que ela tem um aroma, então, é obrigação que se sirva um pouco para a pessoa que está servindo. Por quê? A pessoa que está servindo, quando ela sente o aroma e ela vê as pessoas comendo, isso gera nela vontade de comer e, por causa disso, se ela não comer, acaba sendo um pouco perigoso para ele, como a gente vai ver mais na sequência. E por isso a halakha é que a pessoa precisa oferecer um pouco para a pessoa que está comendo ter a opção, quer dizer, a pessoa que está servindo não vê isso que ele está servindo a comida. Se são comidas que não têm cheiro, e aí não é a mesma coisa, mesmo assim tem midat chassidut, quer dizer, um bom comportamento, a gente oferecer para a pessoa que está servindo. Mas, quer dizer, aí já não é obrigatório. Então, isso é a halakha aqui. E é suficiente dar um pouquinho, não precisa dar uma grande quantidade, mas pelo menos um pouquinho. Só que está escrito no Biur Halakha que a pessoa precisa dar de cada prato e prato, quer dizer, de cada comida e comida que está sendo servida, ele tem ali a obrigação de dar. A gente falou antes, quando é uma comida que tem cheiro, é obrigação. Quando é uma comida que não tem cheiro, que não chama tanto a pessoa que está servindo, aí é midat chassidut, é um bom comportamento, mas não é obrigatório. Então, isso é o que está escrito na halakha aqui em cima. Agora a gente vai, Bezat Hashem, para a nota 263. Na nota ela traz que o Shulchan Aruch deriva essa halakha da história que está contada na Gemara em Masechet Ketubot, na página 61a. Então, e apesar de que a gente trouxe aqui que tem Midat Chassidut, mesmo para uma comida que não tem aroma, como a gente vai ver daqui a pouquinho a história da Gemara em Masechet Ketubot e como fica ou não fica. Mas o Shulchan Aruch traz na sequência, no próximo Siman, que é correto a pessoa deixar no fim da comida uma comida, algo para as pessoas que estão servindo a comida. Então, deixar um pouco no prato para que as pessoas que estão servindo a comida possam comer. Só que aí os poskim trazem que ali o Shulchan Aruch está se referindo a comidas que não têm aroma, e que ele não tem esse, como a gente falou, a midat chassidut dá para ele antes, mas se não deu antes, pelo menos tem a obrigação de dar um pouco depois. Mas as comidas que têm aroma e que a pessoa que está servindo, na hora que ele vai servir, ele já fica com vontade da comida, aí eu não posso deixar para o final da refeição, eu tenho que dar para já no começo. Então, isso, assim, os acronim explicam que é a explicação do Shulchan Aruch. A Gemara em Masechet Ketubot traz uma história que tinham dois irmãos, Avua Bar-Ihi e Minyamin Bar-Ihi, que eles estavam viajando juntos. E aí, um deles pegou e deu de todas as comidas para a pessoa que estava servindo eles. Deu um pouquinho de cada uma. O segundo deu só de uma das comidas. E aí a Gemara conta que Eliyahu Hanavi apareceu para o primeiro e Eliyahu Hanavi não apareceu para o segundo. E aí, obviamente, aqui a gente está falando de duas pessoas que eram tzadikim. Então, assim, os mefarshim ali trazem que não pode ser que o segundo fez uma coisa proibida.
E aí explicam que só uma das comidas tinha cheiro, e aí quer dizer, o segundo irmão deu só da comida que tem cheiro, o resto ele deixou para dar no final. E aí, por isso, o Eliyahu Hanavi não apareceu para ele, e o outro, mesmo que só uma das comidas tinha cheiro, deu dessa comida para a pessoa que estava servindo, mas deu também das outras comidas. E aí, quer dizer, por mérito disso, o Eliyahu Hanavi apareceu para o primeiro irmão e não apareceu para o segundo irmão. E aí nós vemos aqui que, mesmo que, olha, o segundo irmão, tecnicamente, fez tudo certo, só que ele não cumpriu essa Amidat Hassidut, e a pessoa que estava servindo precisou esperar para comer até o final da refeição, e ele sentiu um pouco de vontade, não era a grande vontade de uma coisa que tem cheiro que é obrigatório, mas ele sentiu um pouco de vontade. Isso foi o suficiente para evitar que ele tivesse uma revelação de Eliyahu Hanavi. Daí aqui a gente vê um pouquinho a importância dessa halakha, da gente ser sensível às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. No livro Halakha Brura, do Rav David Yosef, ele traz que essa halakha se aplica somente a uma pessoa que está servindo e que é Yehudi. Apesar de que ele não cita nenhuma fonte para isso, mas ele traz que isso se aplica só para uma pessoa que está servindo e que é Yehudi. O Pri Megadim, aqui no Eshel Avraham, ele traz em nome do Kesef Mishneh. Kesef Mishneh é o comentário do Rambam, escrito pelo autor do Shulchan Aruch, pelo Maran, Rav Yosef Karo. Então ele escreveu um comentário no Rambam, Kesef Mishneh. O Kesef Mishneh ele traz que essa halakha se aplica até para um Eved Knaani, para um escravo não judeu. Agora, isso não é uma pergunta contra o halakha Brura, porque talvez a opinião do Kesef Mishneh é para um Yehudi ou para um escravo não judeu, que hoje em dia não tem, então não tem a necessidade de colocar ali no livro, que ele é obrigado nas mitzvot. Os escravos, antigamente, eles faziam mikve, eles eram obrigados a fazer várias mitzvot. Então ele ainda entra, quer dizer, ele não é mamash um Yehudi, mas ele já é meio convertido, ele não é uma conversão, quer dizer, ele tem o status de escravo, ele não tem o status igual a uma pessoa que se converteu, uma conversão correta, mas ele tem o status de escravos, mas ele já saiu do status de não Yehudi. Então, mas de qualquer maneira, assim é a opinião do Halakha Brura, que essa halakha só se aplica para um Yehudi que está ali servindo a comida. Então, bom, vamos para Halakha Beit. Halakha Beit está escrito que se ele contratou um funcionário para servir ele ao longo do ano, então, ele não precisa toda vez oferecer. É suficiente que no começo, quando eles combinam, ele fala, olha, quando você for servir, se tem uma comida que você quer pegar, você pode pegar um pouco da comida, e aí com isso ele já cumpre essa halakha, ele não precisa todo dia oferecer para ele, olha, pega um pouco. Ele deu para ele permissão uma vez, ele já sabe que ele, quando quiser, pode pegar de qualquer comida, então isso já é o suficiente. Então isso já é o suficiente, não precisa fazer mais que isso. Então essa halakha não é somente para a pessoa que está servindo a comida. Ela se aplica também para a pessoa que... desculpa. Na Halakha Gimel, eu acabei pulando para o Dalet. Halakha Gimel, Halakha número 3, é que essa Halakha se aplica para a pessoa que está servindo a comida e ela não vai sentar para comer junto. Se ela vai sentar para comer junto, não é necessário oferecer para ele antes dele sentar, já que depois de servir ele vai acabar sentando e comendo da comida, então aí já não tem problema, não tem restrição. E aí o
por isso, nos lugares onde se costuma que a pessoa que está trabalhando ali, servindo a comida, etc., vai pegar o final da comida e vão deixar para ele um pouco de cada comida de qualquer jeito, então aí não tem necessidade de se cuidar dessa halakha. Eles vão perguntar, mas ele vai comer no final, ele não está comendo no começo. Na halakha 1, a gente falou que eu preciso servir para ele no começo, no final eu dou as que não tem cheiro, mas aqui é diferente, por quê? Lá na halakha 1, ele não sabe se ele vai ter ou não vai ter. Então, quando tem cheiro, eu tenho a obrigação de dar já no começo. Quando não tem cheiro, eu posso deixar para dar para ele no final, mas também é melhor dar no começo. Mas aqui, ele já, desde o começo, ele já sabe. E aí, quer dizer, isso que nossos sábios chamam de pat bessaló. A pessoa que ele assim, ele não passa tanta vontade se já desde o começo ele sabe que no final ele vai receber dessa comida. Então já que ele já sabe que ele vai receber dessa comida, eu posso deixar para dar para ele no final. Então, e aí tanto faz se ele vai comer na mesa ou se ele vai comer em outra mesa, etc. Mas já que desde antemão ele já tem o conhecimento, ele já sabe que ele vai ter o direito de consumir dessa comida, que vão deixar para ele um pouco, então isso já resolve e não tem a necessidade de dar para ele desde o começo. Bom, agora vamos seguir para a halakha dalet. A halakha dalet, ele traz aqui no livro que essa halakha não se aplica somente à pessoa que está servindo a comida, se aplica também para quem está cozinhando a comida. E não só cozinhando a comida, qualquer pessoa que está presente no lugar e ele vê as outras pessoas comendo e ele não está comendo, e ele sente o cheiro das comidas ou olha e não come, então tem essa halakha que eu preciso oferecer para ele pelo menos um pouquinho. Das comidas que tem cheiro, preciso oferecer, e das comidas que não tem cheiro, midat chassidut. Mas isso, assim, o Biur Halakha, o Hafetz Chaim, escreve que isso se aplica, já que o motivo dessa halakha é porque a pessoa que sente o cheiro fica com vontade de comer, ou a pessoa que vê as outras pessoas comendo fica com vontade de comer, então isso se aplica a todas as pessoas. Traz o Biur Halakha, que talvez daí é a origem do costume que a gente vê em Am Israel, quando uma pessoa entre as outras pessoas estão comendo, se oferece para ele comer também. Ele falou, talvez a origem desse costume é baseado justamente nessa halakha, que toda a pessoa que... Então, ele falou, não é só para a pessoa que está servindo a comida, ou a pessoa que preparou e cozinhou a comida, qualquer pessoa que está presente e as outras pessoas estão comendo, se aplica essa halakha. Assim está no Biur Halakha e assim é a halakha lemase. Então, a gente tem que tomar cuidado para isso com todas as pessoas. Agora, halakha rei, uma pessoa que estava ali e ele sentiu o cheiro de uma comida e com isso ele ficou com desejo de comer essa comida e ele, por N motivos, não vai poder comer essa comida, não consegue comer essa comida, então está escrito que a saliva que ele começa a salivar por causa do desejo de comer essa comida, não é bom. Então ele tem que tomar cuidado para não engolir essa saliva e sim tentar cuspir. Que isso está escrito que quando essa saliva que ele tem, quando ele está demonstrando, quando ele está com desejo de comer uma comida, porque ele sentiu o cheiro dela e etc., é algo que pode prejudicar a pessoa, então ele tem que tentar cuspir ela. Óbvio que de maneira discreta e educada, mas tomar cuidado para não engolir essa comida. Assim está na Gemara em Masechet Ketubot, assim o Mishnah Brura traz la halakha e o Ben Ish Chai também traz isso para Parashat Pinchas halakha Tetzain. Então é bom a pessoa tomar cuidado disso. Aqui a gente vê o quanto a gente tem que tentar ser sensível pelo desejo das pessoas, quer dizer, isso pode prejudicar as pessoas, etc. Então, como a gente trouxe aqui na halakha, até a pessoa
quando sente o cheiro da comida, eu tenho uma obrigação. A gente falou, olha, a pessoa não fez a Amidat Hassidut, o Eliyahu Navi deixou de aparecer para ele, então é Iratzon, que a gente consiga ser sensível, tratar muito, muito bem todas as pessoas à nossa volta, e com isso a gente vai ter mais união e Bezat Hashem trazer logo a vinda do terceiro Beit HaMikdash. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém. Chazak Baruch.